Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio mega especial. Eu vou falar com um cara aqui que eu sou mega fã. O currículo dele é extremamente extenso, eu vou dar uma pincelada rápida. Mas antes de mais nada, eu queria convidar vocês a seguirem a Voa Delivery no Spotify, no Instagram, no YouTube também. O nosso último episódio foi com os falcões da Voa Delivery, os top 2 entregadores com maior faturamento na plataforma. Foi um bate-papo super bacana. Abrimos várias informações, super recomendo vocês darem uma olhadinha. E hoje, aqui à minha frente, advogado, facilitador e instrutor de comunicação e gestão. O cara que é palestrante, mestre de cerimônias, mediador, preparador de apresentações, TEDx, ou TEDx. Tanto faz, tem gente que fala TEDx, inclusive. TEDx. Mas sim, voluntário desde 2014, fez 10 anos. Maravilha. João Gabriel Grieger, mais conhecido como Biel Grieger. Falei certo? É isso, é Grieger. Isso mesmo. Maravilha. Procura na comunicação a solução da maioria dos problemas e encara um microfone como uma bela oportunidade de dialogar com muita gente ao mesmo tempo. Ele que é voz da Timbre, inclusive estou com a camiseta da Timbre, né? Que honradíssimo. Porque falar é fácil. Que dá suporte de comunicação e gestão entre humanos, com a missão de diminuir a quantidade de palestras e apresentações chatas no mundo. Cara, sensacional. Eu sou teu fã, a gente se conheceu através de uma amiga em comum, né, a Manu, que também faz parte do time da Voa. E numa missão extremamente delicada e complexa para mim, e tu tirou de letra, me deu super aulas, super enriqueceu a nossa apresentação que nós fizemos esse ano no evento da Georgina, Farofa Gastronomia. Eu tinha 20 minutos para aquela palestra matadora e aí a gente foi atrás da tua ajuda e, cara, não teria... De onde eu tava deu certo, né? Não deu, não? Cara, foi sensacional. Não teria sido nem 10% se não fosse com a tua ajuda. Então, já de antemão aí, obrigado pelo teu trabalho. Obrigado eu pelo convite, né, da minha apresentação, e tu vê como eu gosto de conversar. E conversar sobre conversar, pra mim, é a coisa mais legal que tem. E ainda eu chego aqui, tu tá trajado de timbre, eu fiquei muito feliz. Então, obrigado pelo convite, Maravilha. Ricardo, é um prazer. Muito legal ver a Voa voando. E mais um canal, eu acho que quando a gente compartilha coisas legais de jeitos variados, a gente começa a construir uma coisa mais legal, né? Ao redor do negócio, não só no negócio. E me chamou a atenção o teu gosto pela clareza. Sim, né? Sim. Tem um jurista, inclusive, um cara famoso, muito competente, que ele fala que ele tem obsessão por clareza e eu me identifico muito com isso, assim. Eu, às vezes, até insisto, às vezes, né? Eu aprendi a já fazer isso de um jeito um pouco mais agradável, para não ser muito incisivo. Às vezes as pessoas acham que estão sendo questionadas, né? Mas eu acho que ter clareza no que a gente está tratando, né? O famoso ficar na mesma página é um passo essencial para qualquer interação e a gente às vezes esquece de fazer isso e fica perdendo um tempo e uma energia desgraçado só porque tá falando de coisa diferente, né? Então, eu tento sempre ter certeza de que eu entendi o que tá sendo dito pra eu conseguir entregar o que esperam de mim e tal, né? Então, quando alguém me chama pra alguma coisa, o meu início no TEDx foi assim, eu conhecia o TEDx e tal, sabe? Eu fui ser mestre de cerimônias do primeiro evento. E eu fiz 2 perguntas, cara. Assim, o que é isso e o que você quer de mim? Mas, minha expectativa é essa, pronto. Quando a gente alinha a expectativa, sabemos o que estamos fazendo aqui, sabemos o que precisamos cumprir e tal, fica muito mais fácil de trilhar o caminho, né? E, inclusive, quando a gente fala de gestão de negócio, né? A gente tem, às vezes, aquele modelo de microgestão que o cara fica querendo te dizer como fazer e é assim, é assado. Não tô falando de processo, mas esquece do principal, que é dar uma linha pro cara, assim, a gente quer chegar aqui, né? Aquela máxima de contrata um cara bom e deixa ele trabalhar, só diz pra ele onde é que tu quer chegar, né? Então, enfim, a clareza pra mim tem todas essas acepções aí, mas é de falar a mesma língua, né? E a gente fala cada um de um jeito diferente, a gente tem contextos pessoais diferentes, cada marca é diferente, cada negócio é diferente. Cada momento de nós mesmos, uma mesma pessoa é diferente ao longo da vida, né? Então, quanto menos você
ficar vulnerável a essas variações, melhor você vai conseguir interagir com o mundo, né? Melhor você vai conseguir interações de qualidade e melhor você vai conseguir o que você quer e entregar o que as pessoas esperam e tal. Legal. Eu faço muito uma autorreflexão, porque eu gosto de clareza, mas ao mesmo tempo eu sou muito verboso. E eu acho que clareza não é sinônimo de verbosidade. Uhum. Então, por exemplo, agora eu poderia já imediatamente tentar falar a mesma coisa novamente. Uhum. Então, acho que é super interessante isso. Tô sempre tentando me olhar de fora da caixa e ver se eu tô sendo verboso ou não. Talvez nesse momento eu esteja. Isso que você fala de verbosidade, né? Talvez você tá falando de prolixidade. E sim, às vezes a gente acaba consumindo tempo. E é uma arte você equilibrar, né? O falar demais é muito ruim, às vezes, inclusive, né? Às vezes, cara, já tá claro. E aí, às vezes, você já conquistou o que você queria. Você já transmitiu o que você precisava. Você já entregou o que o cara te pediu. Você tá consumindo tempo, você tá cansando ele. Ele tava felizão que você deu o que tinha que dar. E agora ele disse, tá, ok, me deixa. E eu tenho um pouco esse defeito, tá? Eu falo bastante. Eu sou um tagarela profissional. Se me deixar, eu não calo a boca nunca mais. Mas eu também procuro descobrir, né? Eu tenho uma curiosidade inata, assim. Eu sempre fui assim. Inclusive, meus processos, deve lembrar quando a gente preparou a tua palestra. Até porque eu acredito que você precisa extrair do sujeito o que ele tem. Não adianta você ficar... Não é que não adianta, você pode, né? E eu vou dar muitos inputs, eu vou acrescentar sugestões, eu vou, enfim, sugerir o que funcionar, o que não funcionar e tal. Mas a gente precisa tirar dali de dentro, daquele ser humano ali, o que ele quer transmitir, né? Porque a comunicação é isso. Você tem um sentimento, você tem uma ideia, você tem uma imaginação, algum fruto da nossa capacidade. Aliás, a grande revolução cognitiva, né? O Harari explica isso, foi quando a gente passou a se diferenciar essencialmente dos outros animais, que a gente consegue falar de coisas que não existem, né? Tipo, um animal vai interagir com uma ameaça ali, ele vai falar de comida, ele vai comunicar coisas eminentes que ele tá vendo, né? O ser humano cria coisas na cabeça e fala sobre elas, né? Tudo que a gente tá conversando aqui numa mesa, que não existe nada, à medida em que a gente vai conversando, as pessoas vão imaginando coisas, né? Então, esse processo de codificar isso que a gente sente, entende, pensa, numa linguagem, botar pra fora, na minha visão, tem um aspecto essencial, especificamente falando de apresentação, de interação humana, mais a parte de comunicação pessoal, assim, que quem é aquele sujeito? Qual é o contexto dele, né? A comunicação sempre se processa de dentro pra fora. Você processa alguma coisa aqui e você bota no mundo. E nos negócios não é diferente, né? Você primeiro processa as coisas dentro, você cria estratégia dentro, você interage com os times dentro, você faz estratégia para interagir com o mercado. Agora, se você pensa só para fora e não reconhece o que tem ali, você não consegue processar direito. Eu lembro quando a gente iniciou o trabalho, foram algumas sessões, acho que foram 8 sessões. Eu acho que sim. As primeiras 2, tu praticamente me virou do avesso, né? Tu praticamente me estudou como pessoa, como ser humano. Aquilo ali me chamou total atenção, assim. Eu falei, caramba, vai sair coisa boa daqui. A palestra que eu tenho dado agora, Ricardo, é sobre conversa. E eu chamo muita atenção para esse gap que a gente tem, da quantidade de gente querendo falar, que não fecha a conta com a quantidade de gente que quer ouvir. Quando eu falo a quantidade de gente, eu tô falando da gente mesmo. Sim. Né? Tá todo mundo querendo produzir um monte de conteúdo, mas ninguém quer ler nada. Sim. Tá todo mundo querendo usar IA, mas ninguém quer ser tratado como robô. Sim. Né? E o meu processo de te entender porque o Ricardo me chamou para fazer uma palestra dele, com a identidade dele. Né? E no processo da Timber, quando a gente fala de conteúdo, tem uma linha de raciocínio que a gente segue lá. Boa parte, inclusive, é baseada no processo de preparação de palestrantes que eu ajudei a criar no TEDx Blumenau. A gente tem um time maravilhoso lá. Cara, uma das galeras mais legais com quem eu já trabalhei, muito afinado. Extraí lá o que eu achava que funciona melhor nesse processo. Mas, essencialmente, lá, na parte de conteúdo, você vai preparar alguma coisa que você vai externar. E conteúdo a gente pode estar falando de uma palestra, de uma reunião, de uma apresentação de um pitch, né? Você quer investimento, sei lá, cara, um advogado numa sustentação oral no tribunal, né? Aquele conteúdo, tem uma parte essencial que eu acho que muita gente esquece, que é a identidade. Quantas vezes você foi numa palestra, numa apresentação e tal, que você sentia que o cara não estava sendo fidedigno, autêntico?
Ele provavelmente estava querendo ser quem ele não é. Então, assim, essa parte, se alguém me chama, feito você, sabe, me ajuda a preparar aqui. Né? E pra mim, a grande diferença de fazer um curso de oratória. Você faz um processo de mentoria. Detesto essa palavra, mas todo mundo sabe do que a gente tá falando. Mas quando a gente faz essa preparação individual, eu me posiciono como intérprete. E eu vou ser um espelho pra ti, a tua primeira plateia, pra te dizer, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona e tal. Mas ao mesmo tempo, tu tens a expectativa que eu te dê sugestões, né? E eu vou dar sugestões baseadas naquilo que funciona pra ti, aquilo que faz sentido pra ti, o jeito que tu te comunica, né? O teu histórico, as tuas experiências. Pra isso eu preciso te conhecer. Então, por isso que talvez na primeira sessão, algumas pessoas ficam curiosas, assim, tipo, mas funciona, todo mundo entende, assim. Assim, pô, eu falei de mim, cara, a gente não falou da palestra ainda, assim, tu que pensa? Porque a gente também já tá exercitando o jeito que tu articula, já tô entendendo como é que tu pensa, como é que tu combina as tuas ideias, o que é importante pra ti, né? Não, todo aquele trabalho das primeiras sessões se conectou, eu fui percebendo ao longo das sessões. Uhum. Foi, assim, cara, foi muito surpreendente pra mim. Eu nunca tinha vivido algo, assim, foi a minha última palestra, foi construída contigo. Uhum. Mas antes disso, eu já tinha dado umas 30 ou 40 palestras na vida. E todas elas eu construí sozinho. Uhum. Então eu sei da diferença de todas elas para essa última. Bom, tem um monte de gente que tá ouvindo esse podcast agora, eu tenho certeza que é palestrante. Então, ó, já fica a dica, timbre, né, Biel? Isso é outra coisa legal, assim, quando a gente fala do ser humano comunicador, né, tipo palestrante, apresentador, enfim, sei lá. Você pode falar de um cara que lota estágio, mas você pode falar do cara que tá começando ainda, né, então, e eu tenho os dois. É maravilhoso, as camadas que a gente vai trabalhando, né? Pois é, no TEDx tu ajudou mais de 20 pessoas? Mais, cara. Tu pensa que o TEDx Blumenau ele vai pro 10º ano. Né? São mais de 20 e tantos. Tu tá desde 2015, né? Desde 2015. 2015 eu fui como plateia, mas eu já tinha sido mestre cerimônia de uma edição especial anterior. Né? Então tô lá há 10 anos. O que acontece lá é que o TED, né, que é essa organização mundial, muita gente conhece, busca ideias que merecem ser compartilhadas. Até agora o mote mudou para ideias que mudam tudo. E ele concede licenças pelo mundo inteiro para organizações que queiram fazer no mesmo modelo. Né? E você tem que seguir algumas regras lá, tem os parâmetros do TED e tal. E aí busca ideia, não busca palestrante. Então, às vezes, a gente tem que preparar um cara que nunca falou em público na vida. Sabe? E aí é um desafio. Mas também tem o cara que tá acostumado e chega assim, cara, esse jeito de vocês é diferente. Né? Porque tem um processo, tem uma marca pra gente responder, tem alguns critérios e tal. Não tem nem enquadrar o cara, porque cada pessoa é o mundo inteiro, né? Como eu sempre digo, e aí você tem que aproveitar o que tem de bom. Você também não pode encaixotar o sujeito, porque senão ele não manifesta o que ele tem de melhor. Sim. Ao mesmo tempo em que palestrantes profissionais às vezes dizem assim, cara, pô, aprendi muito aqui. É um baita de elogio pra gente. Né? E na Timbre, isso também acontece. Então, assim, mas pera, o cara que já sabe falar não te procura, né, Biel? Cara, pelo contrário, eu tenho muito de gente que chega pra mim assim, cara, quero testar minha palestra contigo. Sim. Eu quero fazer uma do 09, me ajuda. Tem gente que chega pra ensaiar, tem gente que chega pra validar a ideia, tem gente que quer o processo inteiro, né? Porque essa função de preparador, Ricardo, como eu tinha te falado antes, é essa coisa da primeira plateia, né? E eu adoro aquela frase do Saramago que nos situa de que a gente dentro da ilha não enxerga a ilha, né? Quando a gente tem alguém olhando pra gente, a gente consegue um nível de percepção muito maior, né? Por isso que um dos exercícios é se gravar e tal, né? Mas aí também tem o desafio de ser um cara que te faz esse espelho sem tu se sentir desconfortável, né? Tem uma parte interpessoal bem delicada, assim, pra construir uma confiança e tal. Sim. Né? Mas enfim, esse universo de palestra especificamente, apresentação, quando eu dou suporte para advogado que prepara a sustentação oral, audiência também, é um nicho muito específico, é uma linguagem muito especial, mas a lógica é tudo igual, cara. Sim. O processo de falar e comunicar, interagir com o mundo E sabe qual que é a minha impressão, olhando as palestras do TEDx? É que são todos palestrantes renomados, altamente experientes.
O que é ótimo, né? Sinal que os talks que você viu te contaram com uma preparação muito bem feita. Porque nem sempre é um cara... Então, tu acabou de falar que vocês preparam quem nunca falou. Já aconteceu. Cara, uma vez a gente preparou uma menina, que não é que nunca tinha falado, né, ao público. Ela nunca tinha falado daquele assunto com a própria família. E era uma parada super delicada. Então tem toda uma construção de confiança. Tem muito suporte emocional também na parte de preparação. Bacana. Agora vamos alinhar as expectativas do que a gente vai falar aqui. Boa. Eu costumo falar que só existe uma profissão no mundo. Arrisca? Profissão? É. Não arrisco. Mas eu digo que todo mundo é comunicador, quer queira, quer não queira. Eu falo do vendedor. Acho que todo mundo é vendedor. Né? Mas, porém, contudo, entretanto, comunicação é uma das principais ferramentas de um vendedor, certo? Ou seja, todo mundo que está ouvindo esse episódio tem que prestar muita atenção, porque eu vou tentar extrair de ti muita coisa relacionada à ferramenta da comunicação. Bora. Vamos nessa? Bora. Inclusive, sim, né? Se tu pensar assim, o vendedor precisa de comunicação, né? Tudo bem arrastar a brasa pra minha sardinha aqui, mas eu honestamente acredito nisso. Eu acredito antes mesmo de trabalhar com isso nos últimos 10 anos, que a comunicação é base pra qualquer coisa, né? Assim, qualquer profissão que você exerça, qualquer atividade, qualquer ocupação, qualquer coisa que você faça na vida, tem algum processo de comunicação envolvido. Eu até queria lançar um desafio, assim, alguém que tiver uma ideia de uma atividade que não envolve comunicação me manda, porque eu quero estudar. Se eu tentar te vender esse celular sem falar nenhuma palavra, vai ter algum tipo de comunicação aqui, né? Lógico. Nem que seja no olhar. É evidente. Uhum. É isso, né? Você pode não estar dizendo nada, mas você está comunicando alguma coisa, mesmo que você não queira, né? E talvez seja esse um grande ponto a prestar atenção, assim. O que será que eu estou comunicando que eu não estou me dando conta? Não, eu tô aqui quieto na minha, assim. Talvez você está comunicando que você é tímido, que você tá incomodado, que você não queria estar ali, de que você tá, sei lá, né? E aí quando você leva isso para uma mesa de negociação, que efeito isso tem? Quando você leva para uma interação com o seu cliente, quando você leva para uma mesa, um balcão, né? E aí a gente pode estar falando de ponto de venda, a gente pode estar falando de e-commerce. Ué, mas e-commerce não tem ninguém lá? Sim, mas alguém pensou na estruturação daquela grade, você tem um ponto de venda digital. Sim. Tá, mas não tem comunicação lá. Ué, conversa com qualquer pessoa de publicidade, propaganda, marketing. Inclusive, quando alguém vê timbre e comunicação, muitas vezes acha que o meu trabalho é mais focado em marketing do que essa questão de interação humana. Comunicação, a área de comunicação é muito dessa parte de publicidade também. Né? Então, assim, alguém montou aquilo lá. Né? Eu tô interagindo com o ChatGPT. Sim, o ChatGPT está compilando um monte de coisa que alguém disse em algum lugar e colocou na internet e tá transmitindo para você. Você tá conversando com alguém? Sim. Boa. Tá, antes de a gente entrar no nicho ali de estabelecimentos e da própria entrega para os entregadores, eu vou te fazer uma pergunta que nem tava no roteiro. Gosto delas. Tu acha que eu tenho... Tu acha que eu tenho futuro como host de podcast? E eu acho que todo mundo tem, basta querer, cara. Eu acho que todo mundo tem, basta querer, assim. Você, tirando as questões físicas, Ricardo, né? Tipo, a gente tem que lembrar que, de novo, o contexto pessoal de cada indivíduo, né? Você pode estar falando de alguém que tem alguma debilidade física, né? Você vai falar de alguém que não tem todos os membros. Você vai falar de alguém que tem uma deficiência auditiva, feito eu, aliás. Você vai falar, enfim, né? Tem algumas coisas que você precisa adaptar, né? E aí você, assim, vamos colocar alguém que precisa de alguma estrutura física ou emocional, capital para coisa, talvez ele vai ter que compensar de um jeito. Mas, feito esse disclaimer, se pensar alguma linha básica, qualquer ser humano que fala, ele pode desempenhar basicamente a maioria dos papéis que envolvem a comunicação como ferramenta essencial, né? O que existe? Existe personalidade, existe repertório, isso é muito, muito importante, né? Qual é a sua prateleira atrás de você de ideias, de histórias, de coisas, e a sua habilidade de conectar uma coisa na outra. E exercendo esse papel de host,
seja de um podcast, seja de um painel de congresso, seja mestre de cerimônias de um evento, é uma posição muito generosa, né? E dá muito mais trabalho do que as pessoas acham. Você tá tendo que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? E você, como diz o Márcio Balas, que é um excelente mestre de cerimônias, aliás, o seu papel é fazer o coleguinha brilhar, né? Então, criar essa atmosfera favorável é uma coisa que eu levo muito pra mim, seja numa negociação que eu entro, numa sala de aula, num restaurante que eu tô servindo ou sendo servido. Você facilitar esse caminho, né? E o host faz essencialmente isso, né? Você dá espaço para as pessoas, você cria canais, né? Então, tem o futuro? Eu acho que tem, você já tá fazendo. Tem futuro, tem presente, você não tá sediando um podcast agora. Fico feliz. Posso desenvolver? Evidente, eu acho que qualquer pessoa que acha que já atingiu o máximo, tá fazendo errado. Boa. Eu sempre gosto de lembrar um professor que eu tive de compliance que falava que a gente tem que ser nota 8. Como assim? Porque se você tá nota 10, o que você pode melhorar agora? Né? Não precisa ficar pirando e bitolando, porque tem gente também que é meio obcecada com as coisas, né? Palestra acontece muito isso. Posso melhorar agora, posso melhorar. Contrato acontece muito isso. Cara, é uma foto daquele momento. Você vai evoluindo depois. Sim. O mundo é dinâmico, né? As histórias mudam, as pessoas evoluem, você vai adaptando. Sim. Não queremos ser perfeito, né? Então não tem nada a ver com dom. Cara, tem gente que tem o dom e vai ter um atalho, né? O cara vai aprender mais rápido. O cara vai intuitivamente, naturalmente, vai fazer melhor. Você já viu no Instagram essas crianças inacreditavelmente prodígios? Você tem um orientalzinho lá tocando violino com 3 anos. Isso aqui é inacreditável. E aquelas contas matemáticas lá com o Luciano Huck. O Huck. cara fazendo o cubo mágico em não sei quantos segundos. Ou o cara se comunicando desde os 5 anos. A prática também... Não significa que todo mundo precisa, né? Sei lá, acho que o Federer, se eu não me engano, começou a jogar tênis depois da adolescência. Eu gostei do exemplo que tu deu, que é um atalho. O dom é um atalho, mas não quer dizer que quem não tem o dom não possa chegar lá. E tem uma armadilha enorme dessa coisa do talento, que às vezes elimina o sucesso do sujeito, porque ele não se esforça o suficiente, né? E aí tem outra frase que eu não lembro de quem que é aquela que o esforço come o talento no café da manhã, né? Então, se é um cara muito talentoso, inclusive ele provavelmente é talentoso desde sempre, ele acha que ele tá garantido, e aí ele ensaia de menos, ele testa de menos. E aí chega numa hora que ele é provado, tem um cara que, pagou as contas desde cedo e se esforçou e preparou e se importou com aquilo, pra mim esse é um conceito essencial, vai dar um banho, porque ele tá inteiro naquilo. Entendeu? Perfeito. Então nem sempre o dom e o talento, ele vai resolver todas essas questões, não. Maravilha. E eu comecei a palestrar mais com o objetivo de aprender, tu acredita? Eu acredito. Em 2013, foi minha primeira palestra. Uhum. Objetivo único de aprender ainda mais. Eu fui... Minha mão tremia durante os primeiros 15 minutos, assim, de uma forma que o último da sala, que devia ter umas 80 pessoas, o último, ele percebia nitidamente pela minha voz. Porque o microfone tremia. Muito provavelmente nem todos os 80 percebiam, era tu que tava achando isso, mas provavelmente eu sei que depois dos 15 minutos ali, que a palestra foi de 50 minutos... Mas você percebe que você vai melhorando, né? Você vai diminuindo. Eu acho que vai esquecendo que tá nervoso, não sei o que é que acontece. Acostumando com aquilo, né? E eu acredito muito que a prática é extremamente importante. Coisa, né? Mas é muito legal tu falar isso, porque quando tu fala de aprender, né? Sim, é um processo de aprendizado, como qualquer coisa que a gente faz na vida, e é muito legal apresentar uma coisa nova, né? Você exercitar, ver como fica, e daí você começa a perceber que fica melhor. E assim, a sua interação, sua apresentação, o seu pitch de hoje vai ser pior que amanhã, muito provavelmente, né? Aquilo que a gente estava de melhoria contínua. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui é o fato de você falar de um aprendizado que me conecta muito a um aspecto de aprendizado sobre si mesmo. Porque isso é uma outra coisa, assim, que eu gosto de lembrar. As pessoas falam, né? Você é um processo cognitivo, né? Um processo, enfim, de uma arte e tal. Mas eu didaticamente separo 3 coisas, assim. Que a comunicação é um processo cognitivo, claro, como a gente falou. A gente codifica ideias, essencialmente, processa isso numa ideia, transforma isso em linguagem, né? Mas é um processo emocional também. Porque a gente interage, a gente fica entediado, a gente fica interessado, né? Quando a gente tá falando de venda, o cara, eu criei uma necessidade, eu conectei com ele, eu persuadi, eu convenci,
né? O cara ficou com vontade de comprar, né? Eu lembro de conversar contigo e tu me dizendo assim, cara, eu acho tão legal quando alguém se dispõe a pagar por uma parada que eu criei. Nunca mais me esqueci disso, porque a gente não tá falando de dinheiro. Estamos falando de dinheiro sim, beleza, ok, mas tirando essa parte monetária, tem uma coisa assim, cara, alguém reconheceu o valor naquilo que eu fiz, né? Independentemente da emoção, né? E as grandes táticas de você tirar a atenção de alguém, tirar no sentido de atrair a atenção e manter a atenção, é de você ter conexão. E pra isso por que as pessoas gostam tanto de gente cômica? Porque você tá rindo, né? Por que você lembra tanto de uma cena triste? Porque você sentiu uma parada, você grava na gente uma memória. Pensa, você assistiu, sei lá, qualquer coisa, você assistiu Shrek, lembra uma cena. Qualquer um que estiver nos ouvindo, lembra uma cena de Shrek. Já chegou? Qualquer uma. Você riu. Sim. Você chorou, você lembrou do seu vô, não sei, Sim. né? Agora, tem uma terceira parte que eu acho que ela é meio sonegada, e eu tô lembrando de um papo por uma coisa, eu já vou fazer uma conexão aqui, que é a parte sensorial da comunicação, que é entre isso que você tá falando. Por que minha mão treme, cara? Né? E não vamos falar só de palestra, não. Porque quando eu entro numa mesa de negociação, eu fico suado, né? Por que eu fico com a mão gelada? Por que a água da boca acaba, assim? Por que eu fico com a boca seca? É um processo corporal de nosso estado físico e reconhecer que a gente tá numa situação desconfortável, é aversivo pra gente ali, né? E aí, sei lá, qual é o aspecto biológico e como é que conecta isso a tigres dentes de sabre perto da nossa caverna e a gente se sentir ameaçado. Mas o fato é que tem uma reação corporal dessas coisas. Mas vamos pensar pelo outro lado, que é mecanicamente você processar essas ideias, essas emoções. O seu corpo é o canal. Pra quem toca violão, você vai balançar cordas, vai vibrar e vai ter música. E aí você entende aquilo. E aliás, você se emociona com aquela nota musical. O corpo é a mesma coisa. Você tem pregas vocais, o seu ar passa por ali e faz um som que a gente aprendeu a associar a alguma ideia, né? E quando você não tá bem, quando você não se aquece, quando você, de novo, tem um cara super, super disponível, que sobe num palco e não se afeta com nada, aparentemente, e funciona bem, tem alguém que treme a palestra inteira. É exercício, né? Sim. Mas essa parte de você também entender que o seu corpo é o canal dessa transmissão aí é muito relevante. E eu tô contando toda essa história, porque isso é uma coisa que eu disse pra Helena Galante, numa conversa que eu tive com ela. Helena Galante foi palestrante do TEDx Blumenau e depois virou preparadora junto com a gente. Mas ela falou assim, e eu fiz a preparação dela com a Carla. A gente se divide em duplas. Tá? E ela assim, Biel, tu não acha que esse processo de preparar uma apresentação, uma palestra e tal, não é um processo de autoconhecimento absurdo? Eu acho. É meio aquela história, eu fiz associação imediata com a terapia, né? Tem muita diferença das conversas que você tem com você mesmo. Você faz isso desordenadamente no meio do dia, mas você vai sentar lá com o terapeuta e bota as ideias em dia, você começa a analisar, você começa a se perceber. Tu foi meu terapeuta. Eu faço terapia há muito tempo. Eu não sei, eu não, mas eu preciso. Deixa eu falar. Acho que eu gosto de dizer que você não precisa de terapia, você merece terapia. Eu mereço, mas deixa eu falar. Teve um ponto naquelas sessões que a gente fez que tu citou Piangers. Eu acho que tu vai lembrar do que eu tô falando. Não sei o que eu falei dele, mas o Piangers é uma boa referência. É uma boa referência, porque eu acho que eu te questionei o seguinte, cara, as pessoas, elas têm dificuldade de falar comigo porque elas sentem que eu sou bravo. Elas me veem como uma pessoa brava, certo? Lembra que eu falei isso contigo? Lembro. Tu tem um cara tens um tom de voz mais ameno, né? Tu falas mais baixo, né? Tu tem uma aparência às vezes meio sisuda e tal. Boa. Apesar de a gente ter se divertido bastante no processo. Boa. E aí, qual foi a tua reflexão que tu trouxe pra mim frente ao Piangers, tu lembra? Não tenho certeza sobre isso. Sobre rosto, fisionomia versus boa, entendi. Semblante. Lembrei. Pô, é um bom exemplo. Cara, aquilo ali entrou na minha mente, assim. E explica mim, aí pra galera só pra saber o que você tá falando. Foi uma terapia. Qual foi o insight daquele dia? Não, e aí eu queria até fazer essa conexão também, trazendo a comunicação agora pra dentro do time, dentro de um restaurante. Perfeito. Dentro de uma farmácia que seja. Né? O lance é a fisionomia. E aí me corrija se eu estiver errado, mas a fisionomia, o meu rosto... Não tem Vamos falar, o tamanho do seu nariz, a posição da sua sobrancelha, a sua barba, sei lá. Isso não muda.
Eu nasci com esse rostinho aqui, eu vou morrer com esse rostinho. Você pode fazer uma harmonização facial, de repente. O que eu não sei se recomendo, porque pelo que a gente tem visto aí, tem umas que não tem dado muito certo. Pronto, e aí tu falou assim, ó, mas olha o caso do Piangers da época que ele era pretinho básico, tá? Antes de ser pai e pós se tornar pai, né? Uhum. Hoje tu não vê mais ele sem um sorriso no rosto. E o semblante muda tudo. Foi isso que eu entendi. É isso? É isso? Assim, você tem coisas que a gente associa com expressão, né? Então, tem gente que tem, talvez, um vinco de sobrancelha, pra quem estiver no vídeo, eu tenho. Né? Tem gente que tem uma posição do olho. Cara, aquela expressão Mona Lisa, por exemplo, ela tá sorrindo, ela não tá? Né? Você não sabe. Será que se fosse outra figura, ela seria mais bem-humorada, mais sisuda, mais braba e tal? Falando de fisionomia, aspecto topográfico da nossa cara, né? Agora, quando a gente, sem falar nada, dá um sorriso, você deixa de ser sisudo imediatamente. A não ser que você esteja dando um sorriso amarelo, aí parece que você tá sendo condescendente. A não ser que você tenha uma cara de sádico, aí parece que você tá se fazendo mal. Tem cinismo, tem um monte de coisa aí. Mas é muito mais, completamente mais sobre a sua atitude, sobre o seu estado de espírito e a energia que você quer comunicar, e que você tá sentindo, que você vai levar pra fora, do que a posição do seu nariz, o tamanho da sua boca, sabe? Cara, eu invejava aquelas pessoas que... Sabe essas pessoas que nascem, parece que virado pra lua, assim, que nasce já... Tu olha pra... A pessoa tá ali, ó, parada, ela não tá rindo, ela não tá braba, ela não tá triste, ela não tá chorando, ela tá estática. Aí tu olha pra ela e tu fala, nossa, que simpático. Aí a gente já começa a entrar numa outra parada um pouco mais... não, eu me questionava por que eu não nasci assim, cara. Intuição, empatia, carisma, né, energia. Eu não sou muito esotérico, assim, mas eu costumo dizer que não creio em las brujas, pero que las hay. Cara, alguma coisa tem. Você vai com a cara do sujeito, você não vai, cara. Né? Acontece isso. Aí, de novo, tendo consciência disso, entendendo com quem você tá interagindo, né? Entendendo o momento das pessoas naquela circunstância. Entendendo como você funciona, você consegue começar a preparar melhor aquilo que você tá comunicando. Agora eu saio sorrindo pra todo mundo. Né? Pois é. Então, mas assim, se você não tiver com uma cara que parece forçada, show de bola. Porque, aliás, assim, né? Vamos lá. Se a gente tocar aqui no áudio gargalhadas várias, você talvez identifique assim, isso aqui é uma criança, isso aqui é um idoso, enfim. Aí você começa a imaginar que a gente fazia com os radialistas, que agora todo mundo tem rosto, né? Sim. Você não sabe qual é. Mas mais do que isso, você consegue saber qual é a nacionalidade do cara que tá gargalhando? Não. Você não sabe? Não. É uma parada universal, cara, maravilhoso. Se tem alguém rindo com você, você tá rindo junto. E tem gargalhadas que são contagiosas, tipo bocejo, né? E aí eu faço essa ligação com um sorriso, cara. Por que o brasileiro tem essa fama de chato? O cara chega berrando em português achando que o volume vai fazer o estrangeiro entender ele melhor. Cara, faz o seguinte, aprende oi, com licença, bom dia, na língua de onde você tá, e chega sorrindo. Não quer aprender nada, não fala nada. Só chega devagar, sorrindo. Muda tudo, cara. Muda. Sabe que a gente tava falando sobre criar atmosfera favorável? É um pouco isso. Tá, Biel, então agora eu tenho que ser o líder fofinho que fica sorrindo e tratando com carinho. Mais ou menos, mas eu não vou achar que na sua operação não tem estresse, não tem horário, não tem meta, não tem número, não tem conta pra pagar, não tem boleto atrasado, não tem fiscalização. Falando de restaurante especificamente, você tem estresse de vigilância, a boqueta cheia de coisa pra sair, o cozinheiro que não veio, o horário de pico, a noite do dia dos namorados. Cara, não é mar de rosas, nunca é. Né? E assim, vamos falar de restaurante especificamente, mas, gente, cada um enfrenta a sua batalha. Tenho certeza que o supermercado tem o seu ponto crítico. Eu sou advogado também, liderei um time de escritório. Cara, é uma das coisas mais tensas que existe. Imagine um centro cirúrgico, né? Ok. Agora, só porque você tá ali, sei lá, costurando alguém, você precisa destratar a enfermeira? Eu acredito que não. Sabe que não. Vai ter um momento de tensão de concentração e vai ser muito inconveniente da instrumentadora se ela ficar contando piada pro cirurgião que tá tirando um tumor. Ela não vai fazer isso, né? Mas entende? Você tá no restaurante lá.
O chefe também tá estressado, cara. Quem aí que assistiu The Bear, eu recomendo muito. Eu vou confidenciar, inclusive, que chegou uma hora que eu cansei. Gente, é muito estresse pra mim, eu quero dar uma relaxada assistindo um seriado aqui. Então eu assisto The Bear, que é uma arte, mas porque aquele clima de cozinha lá é tenso, cara. E eles também não facilitam em nada. Aliás, se você quiser saber como não fazer comunicação em cozinha, em restaurante, assista The Bear, você vai ter uma aula de como não se faz. Como você pode escalar uma parada incrivelmente só porque você não tá sendo assertivo, só porque você não tá falando num tom de voz adequado, só porque você não tá usando palavras respeitosas. Escala, vai ficando cada vez pior. Então, assim, você quer ser o cara que atrapalha ou você quer o cara que facilita? Especialmente se você é líder. Especialmente se você tá com um estresse na mão. Existe um trabalho de para-choque, de você absorver a carga e não levar adiante. Especialmente se você tá na posição de líder, porque você vai setar a frequência do ambiente. Né? Então, eu viajei aqui, mas para dizer que sorriso, gentileza, calma, paciência, não existe demais. Sim. Você não é trouxa, né? Você não precisa ficar perdendo tempo. Sim, não sim. tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Agora, tratar bem, tratar mal, pra mim é negociável, cara. Sim. Tratar bem não faz parte de módulo de curso. Isso porque a gente chegou aqui desse jeito. Se você tá tratando mal, volta uma casinha, arruma isso, vai pra terapia, melhora como ser humano e depois a gente continua. Né? Se você tem dificuldade de ser entendido de um jeito mais legal, beleza, você trabalha isso. Sim. Tem uma frase que eu costumo falar que é o seguinte: o empresário, ele não monta empresa. O empresário, ele monta time. É isso aí. E é o time que monta a empresa. Ou seja, as pessoas em primeiro lugar, e você tem que saber lidar com elas. Você tem que dominar essa arte da comunicação. E vamos lá, lidar com pessoas é o quê? Interagir com pessoas é fazer o quê com elas? Você vai estar transmitindo alguma coisa, cara. Tem comunicação sempre. Depois daquela terapia sobre o Piangers, cara, eu comecei a me cuidar mais nas reuniões, sorrir mais, né? Tentar mudar um pouco. Vamos fazer só pra todo mundo ficar na mesma página. O que a gente conversou aquele dia, acho que eu trouxe alguns exemplos, e um deles foi o Piangers, inclusive a fisionomia dele, assim, cara, um cara barbado, aquele visual de viking dele, né? Esse cara, e o Piangers é um amor de pessoa. Sabe, ele é querido, sabe? Ele é exatamente aquilo que tu vê ele nas palestras, sabe? Tenho interagido com ele bastante e, assim, o cara é exatamente aquilo, né? Ah, mas ele tem o personagem. Cara, todo mundo tem, pra começo de conversa. Tem gente que força a barra, né? E tem gente que simplesmente exerce o papel. Então agora, eu e tu aqui, Ricardo, tu estás na posição de mediador, host do podcast. Sim. Em casa, tu é pai do Lourenço. Sim. Né? E aí tu vais exercer esse papel. Né? E eu vou ser namorado, e você vizinho, e você... Existe uma dose de personagem nisso. Agora, tem a forçação de barra, que não acho que é o caso dele, inclusive. Ele faz isso muito bem, ele é genuinamente aquilo. E a autenticidade e naturalidade vai pro palco com você. Né? Se você força a barra, e palco aqui, sentido aberto, tá? Sim. Se eu quiser forçar um wannabe aqui, eu quero transmitir pra audiência da VOA que eu sou isso, que eu sou aquilo. Existe uma coisa muito grande, uma diferença muito grande de intencionalmente pensar no papel que eu tô exercendo, na função que eu vou fazer lá, no que eu quero provocar, do que querer parecer algo que eu não sou. Sim. Isso é uma diferença absurda. Sim. Né? E não quer dizer que quando você vai preparar uma palestra, por exemplo, a gente tinha lá em mente, assim, cara, qual é o momento da VOA? Porque quando você sobe num palco, quando você vai, eu tô aqui como Biel, mas eu tô aqui como timbre também. Né? O que será que as pessoas vão achar da minha empresa? Com eu de representante. É legal, não é legal, é bom, não é bom, não sei o quê. Você mencionou que eu sou voluntário do TEDx. Né? Já estou exercendo outra representação aqui. Né? Como é que as pessoas reconhecem? Então, quando a gente fala de, mudando um pouco de assunto aqui, de comunicação corporativa, né? Você tem as pessoas interagindo com outras em nome de organizações. Perfeito. E aí, então quer dizer que o CEO vai dar uma palestra e ele está representando a empresa. Sim, isso é um exemplo muito fácil. Agora, me desculpa, quando o sujeito atende o telefone, sei lá, pizzaria Ricardo Longa, boa noite. Ele também tá está falando o nome da pizzaria. Ele não é o Guilherme, o José, o Alfredo, o Rafael. Exato. Né? Do mesmo jeito que quando o entregador chega para fazer um drop de, sei lá, do sanduíche, da barca de sushi, sei lá o quê, assim, o sushi chegou.
né? O lanche chegou, é muito doido isso, não o entregador chegou. Boa. Né? E aí o jeito que o cara faz a parada também muda tudo, né? Eu adoro dizer isso também. O que você faz é importante, mas como você faz às vezes é mais importante. Então quer dizer que o entregador também precisa se preocupar com comunicação. Eu acho, cara. Imagina. Vou lá fazer o meu papel e dane-se. Beleza, você pode, né? Você recebe... Não precisa nem falar nada, né? Imagina, você recebe uma notificação no seu celular, aceita a corrida, vai lá, faz a coleta no restaurante, vê a rota que o voo preparou pra você, segue o Waze, sei lá, enfim, chega no ponto, toca o que você vai fazer talvez é dizer, entrega, porque alguém vai ter que entender o interfone se for um prédio. Ou você vai buzinar, talvez, se for uma casa. Você fica lá, você abre qual é o código, se tiver, quando às vezes tem, pronto, você disse 3 palavras, esticou a sua mão, abriu coisa, entregou pro cara e foi embora. Pode? Claro que pode. Talvez vai ter cliente que vai adorar isso, do que o cara que fica batendo papo se ele tá com a família esperando lá pra jantar. Agora, de novo, não é só o que você diz, é como você vai. Você chega, estaciona tudo no meio da calçada, atropelando um monte de gente, toca o restaurante, fica com uma cara de saco cheio, não dá um bom dia, boa noite pro sujeito, não tira nem o seu capacete, né? Ou que tira e fica com uma cara sisuda, entrega achando que tá fazendo um favor pro sujeito e vai embora. Cara, Biel, dane-se, só tô fazendo meu trabalho. Ok, mas aquele restaurante tá prestando um atendimento ruim. Logo, pode ser que daqui a pouco eles queiram que outro entregador faça essa entrega. Então, se a gente quiser ser muito interesseiro, é esse o raciocínio que eu faria. Agora, de jeito muito mais simples. Cara, você não gosta de ser recebido com um sorriso? Você não gosta de ter alguém com uma fala amena com você? Você não gosta de, né? Não precisa ficar batendo papo. Tá tudo bem. Mas assim, não é mais legal quando a gente interage com alguém minimamente simpático? A gente só tá... Fica um papo meio tilelê aqui de, vamos todos ser legais. Mas é meio isso, né? A gente tá em cadeia. Então você como líder lá, se você não bloqueia essa frequência alta, essa energia ruim, isso irradia, cara. Não adianta, a gente é afetado. Você pode ter mais tolerância ou menos, né? Mas se você pode ser o cara que interrompe essa cadeia de mau humor, entendeu? E aí me desculpa, assim, de novo, eu não quero falar pelo dinheiro, mas eu vou falar esse acréscimo. Será que não influencia na gorjeta que o cara vai te dar? Eu acho que sim, né? A gente talvez vai chegar num lugar, assim, se pegar um modelo americano, por exemplo, cujo serviço de hospitalidade de restauração é muito baseado em as famosas tips, o cara te dá a gorjeta, a remuneração do garçom é muito baseada nisso. Então eu acho que existe uma artificialização desse processo. O cara vai só por causa da gorjeta, né? Mas ainda assim, que o cara esteja falando pra ganhar 20% em vez de 10%, mas ele tá me tratando bem, é isso que eu quero quando eu vou no restaurante, né? Então, eu não faria só pelo dinheiro, eu não acredito nisso. De novo, pra mim, a autenticidade é importante. Sim. E eu também não tô aqui fazendo um papo de que tá todo mundo de bem com a vida o tempo inteiro. Dá um puta de um trabalho, chove, o cara demora 1000 anos pra descer, né? O cara toca o interfone e não funciona. Deve ser um trabalhão ser entregador, cara. Né? Você tá correndo risco, enfim, tem gente te cobrando o tempo inteiro, né? Daí a cozinha atrasou, você é o ponto de contato com o cliente. Muitas vezes o entregador não tem nada a ver com a história, vai tomar um esporro do cliente, sabe? Quando tá só fazendo o trabalho dele de levar. Então ter essa consciência de rede, cara, ter essa consciência de sistema, que você é um elo da corrente, e que a corrente, tudo bem, ela explode no elo mais fraco, né? Mas se você parte de um sistema, e se você der a sua contribuição para melhorar a frequência, o seu mecanismo, o seu ambiente vai ficar melhor. O seu trabalho vai ficar mais adequado. Né? E se você tem um cliente feliz com um restaurante para o qual você trabalha, pedindo lá sempre, você sempre entrega, né? Eu sei que a Avô tem uma plataforma mais baseada em rotatividade, mas eu sei que também tem um processo de entregador da casa, né? Cara, é que nem aquele restaurante que você vai que tem um garçom que te atende desde criança, sabe? Acontece isso também. Mas não precisamos ser amigos, só, sim, vamos prestar um bom serviço, é essencialmente isso. No episódio anterior... Cara, tu falou tão bem, eu nem te interrompi porque a fala foi tão legal, eu tava aqui de boca aberta. Só cuida pra não fazer isso, porque daqui a pouco a gente sai daqui amanhã, porque eu não calo a boca. Não, tá de boa. João ali tá com bastante tempo, né, João?
Até fugiu agora que eu ia falar. Você falou do episódio anterior? O episódio anterior, junto com o Fábio e o Diego, eles falaram: trate o próximo como você quer ser tratado. Coisa mais elementar, né? Muitas vezes eles chegam e são destratados dentro do estabelecimento, mas eles são profissionais de entrega. A renda deles só provém das entregas. Eles sabem que no dia seguinte eles vão precisar daquele estabelecimento e que possivelmente aquele estabelecimento não estava num bom dia. Então tem que saber relevar. O Diego do Bendito Boteco chegou aqui e falou: às vezes a gente é destratado por cliente e aí a gente conta até 10, respira fundo, mas provavelmente aquele cliente não está num bom dia. Como diz um amigo meu, toda nós tem o seu dia de esquilo, né? Mas às vezes é o contrário, né? Às vezes a gente é o cachorro, às vezes a gente é o hidrante. A gente também destrata. Sim. Né? A gente tava falando antes sobre como a gente tá e como isso afeta, né? Cara, às vezes você acabou de terminar com o seu namorado e você tem que atender um cliente. Né? Não vamos esperar dessa pessoa que ela seja a pessoa mais feliz do mundo. Ou não perder é um dia ente querido. Talvez. Pronto, exato, né? Estamos indo no mais agudo aqui, mas assim, cara, só não é um dia bom, o cara não tá legal, o cara tá gripado, o cara tá cansado, o cara perdeu o ônibus, sei lá, né? A famosa tá todo mundo tentando, tá todo mundo enfrentando uma batalha que você não sabe nada, né? Então, minimamente trazer isso pra consciência, não precisa ficar pensando na vida de todo mundo o tempo inteiro, mas ter essa consciência de que a gente tem cada um a sua própria vida e não precisa ficar levando o pessoal de novo. Você falou assim, o Diego mencionando de ser destratado, né? E eles também dizendo, cara, vou tratar como eu gostaria de ser tratado. Cara, isso é tão elementar, mas as pessoas esquecem, né? A gente tem que ser um macho mensageiro, né? Eu passo muito por isso como mediador de negociação, cara. Eu disse essa semana isso, tá? Foi na sexta ou na segunda-feira agora. Que eu tava transmitindo, olha, conseguimos aqui. Porra, mas assim não dá, mas daí eu assim, gente, vocês lembram que eu trabalho pra vocês, né? Calma, eu só tô explicando, né? Aí eu pedi uma informação. Olha, esses lucros aqui, esses aqui... Pô, mas eles estão desconfiando assim. Cara, calma. Eu tô pedindo essa informação. Eu só quero saber. Eu tô falando em nome de vocês. Eu preciso entender. Então, a gente já tem predisposições demais. Sim. Tem que... Cara, tira isso um pouco, assim. Né? O meu trabalho como mediador é justamente tirar a emoção da mesa. Né? É difícil fazer isso. Você não consegue não ser humano. Você vai ser. Né? Tem dia que você tá mais feliz, tem dia que você não tá. Aí entra o personagem, inclusive. Pensa essas duas de bandas incríveis que tocam todo dia. Tu acha que ele tá feliz o tempo inteiro? Como é que ele faz um estágio inteiro ficar apoteótico? Ele entra no personagem, ele vai cumprir o papel dele, né? Mas ele acredita no propósito, eu imagino. Ele sabe o que ele tá fazendo e tal. Então, se escorar um pouco nisso, quando você não tá tendo um dia legal e respirar um pouquinho, tirar um tempo, né? Ao mesmo tempo que você pode contar com alguém do seu time que absorva um pouquinho o impacto, quando você faz isso, você cria essa... Não, eu vou relevar ele agora porque ele sempre dá conta aqui, eu vou fazer isso por ele agora. Né? Então, entendendo, o cliente tem seu dia ruim, o líder tem seu dia ruim. Gostei muito do que tu disse sobre todo mundo queria botar todo o entregador pra fechar caixa no início do mês, às 8 horas da noite, com movimento ruim. E eu queria muito que todo empreendedor fosse fazer uma entrega um dia, né? Cara, eu não me considero um cara que trata mal quem me serve, sabe? Pelo contrário, assim, eu valorizo muito quem me atende. Não importa qual seja o serviço, sabe? Pode ser um desembargador do tribunal, pode ser o CEO da porra toda, pode ser o cara que abriu a porta pra mim no restaurante, o valet, sei lá. Sim. Mesmo assim, cara, um dos TEDx que a gente fez uma vez, que teve um tema de gastronomia, era um evento específico, modalidade salon, que a gente chama, a gente serviu um jantar. E aí foi maravilhoso, porque todos nós voluntários participamos do serviço. A forma como... Eu me considero um cara relativamente, razoavelmente empático e consegue exercitar esse clima de alteridade, se colocar no lugar do outro e tal. Mas, cara, a forma com que eu lidei com restauração a partir daquela noite mudou. Não porque eu não valorizava, mas porque eu consegui sentir, cara. Consegui perceber como é você ir de mesa em mesa, você se preocupar, né? Você tá atento, puta, aquele cara é celíaco, aquele cara é vegetariano, porra, a cerveja do cara não chegou, tá todo mundo brindando, ele não, né? Então, sim. E todo o estresse de nego te pedindo coisa, né? Você tá com... Se você nunca levou algum monte de coisa numa bandeja, eu recomendo que você faça.
Se você não cuidar, você tira uma parada da ponta e ela cai, porque o equilíbrio muda. Sim. Coisas tão sutis que você começa a reconhecer só quando você faz aquilo, né? Tudo bem, não temos como exercer todas as profissões do mundo, fiquemos atentos. Sim, total. E essa semana eu fui 2 vezes seguidas, em 2 dias seguidos ali numa cafeteria, que eu em outros momentos falei muito bem, gosto de lá, já fui lá mais de 50 vezes, sempre fui muito bem tratado, sempre eu gosto da forma como eu chego para pagar a conta, eles falam, olha, deu R$31, sendo R$3 a taxa de serviço. Podemos manter? Sempre mantive a taxa de serviço. Nessas últimas 2 idas lá, na primeira, no dia anterior, eu cheguei na hora de pagar a conta, eu falei, tá tudo bem com vocês? Porque foi totalmente diferente a experiência interna. Eu sentei na mesa e eu observei, eles ficaram olhando um pro outro para decidir quem vinha na minha mesa me atender. Demoraram para preparar o prato. Tipo, coisas... É que o que acontece? Todas as outras vezes a experiência foi tão boa que a régua foi lá em cima, que aquilo ali foi um absurdo para mim. A discrepância de experiência, sabe? Chegar e ver eles decidindo quem vai, quem não vai, fazendo corpo mole. Aí na hora de pagar a conta eu perguntei, tá tudo bem com vocês? Aí o cara falou assim, desculpa, é que a gente pegou uma gripe aqui, tá todo mundo meio gripado, a gente tá meio cansado, a gente não tá bem. Eu falei, entendi. Eu adorei que tu perguntou, tá tudo bem com você? Não, maravilhoso eu mantive ali a taxa. Você não fez nenhum comentário, pô, não tava bom, demorou demais, o que aconteceu? Você disse, cara, tá tudo bem. Foi bem nessas palavras. E mantive a taxa. No dia seguinte fui lá de novo. Aí pedi pra menina, o pão de queijo é novo? Eu tenho esse costume, né? Cara, ela vai me trazer o que tem lá pronto e deu. Eu não sei por que eu pergunto se tá novo. Só que ela falou que tava. E o pão de queijo chegou duro, igual uma pedra. Eu quase quebrei o dente pra comer o pão de queijo. E aí, como ele endureceu demais, acho que pela estufa ali e tal, ele perdeu o sabor, o gosto já não foi mais o mesmo. Cara, foi uma experiência não tão bacana. Na hora de pagar a conta, de novo, né? O valor e podemos manter a taxa e tal. Eu pensei comigo, cara, deve ser só uma fase. Eu vou manter de novo. E agora eu tô pra voltar lá. Justo. Mas, cara, é super interessante, assim, essas oscilações e... E o cara que te propõe abrir uma cafeteria, te servir um pão de queijo comível, uma textura razoável, não tá fazendo mais do que se espera dele. Né? Então, assim, não tem nada demais disso. Mas aí, quando você tá falando, inclusive, de expectativas que já estão setadas antes, com o parâmetro de experiência anterior que você tinha, exato, você tem que corresponder, né? Mas esse exemplo é legal pra gente pensar que, cara, você tá sempre correspondendo expectativas, tentando corresponder expectativas, né? E quando você fala, você introduziu esse papo falando de venda e tal, cara, alguém quer alguma coisa, você tá disposto a oferecer alguma coisa e, né, você troca e todo mundo ganha, você resolve o problema do cara, ele te dá uma grana, e é isso aí, como é que faz? Você tem que entender o que o cara quer. E aí, grande erro de novo, assim, cara, eu não sou o cara que faz cursos de eventos, meu negócio é comunicação, que é mais aberto com isso. Mas, cara, base como você introduziu esse episódio falando, tipo, venda isso aí, né, você saber interagir. Grande erro. Você fala por 5, 10, 12 minutos pra depois perguntar o que o cara quer. O que é importante pra ele. Talvez você perdeu ele nos primeiros 5. Escuta, cara. Né? O que esse cara quer? O que é importante pra ele? Né? E não precisa ser uma metralhadora de pergunta também. A gente tem uma natural disposição, assim, pra falar. A regra geral é que normalmente os 10 passos o sujeito vai te contar a história dele. Ele vai te dizer o que ele quer. A gente gosta de falar da gente. Tem gente mais tímida? Tem, mas quando a gente se sente num espaço adequado, a gente se sente acolhido, tem um convite pra gente falar, a gente embarca, né? E às vezes a gente tá lá interrompendo a história do cara que tá dando um insumo valioso pra gente. Ué, vocês de empreendedorismo não falam de dor, né? Você vai fazer um pitch, você começa, esse aqui é o cenário, temos este problema, o mercado é esse, tá aqui o nosso produto, o roadmap é esse é o time, eu quero um cheque de tanto, não é isso? Onde é que você começa? Sim. Se o investidor diz, cara, desculpa, seu produto não vai ter entrada no mercado, não vou te dar dinheiro nenhum. Por quê? Porque ele entendeu que você não vai resolver um problema. Talvez você não tá entendendo o problema direito.
Né? Então, assim, vender passa por necessariamente você entender o que tem do outro lado. Então, tudo isso está conectado com tudo que a gente está falando até agora, que é essa noção de como é que tá aquele mundo ali do lado, né? Como é que tá o meu parceiro de coleta? Como é que tá o cara do balcão? Como é que tá a moça do telefone? Como é que tá o sujeito da limpeza? Né? De novo, você não tá o tempo inteiro pensando, você tem problema que chega já. Mas se você não tiver consciência para isso, você não consegue. Tem uma frase que... Só para concluir. Claro. Quando você não tá ligado no seu cliente, que é o cara que paga a conta, né? Tipo assim, olha que legal, o cara paga coisas que a gente paga fez. Paga o teu salário. Se você não tá ligado no que ele quer, ele vai comprar outro lugar, cara. Exato. Especialmente se você tratá-lo mal. Exatamente. Tem uma frase que a gente pôs na minha apresentação, que tu me ajudou, que é tratando as expectativas que nós entregamos satisfação. Lembra? Uhum. Tratando as expectativas que entregamos satisfação. A régua estava muito lá em cima. O atendimento dessa cafeteria muito top. Uhum. E de repente, puf, caiu. Mas não pode... Eu entendo oscilações. Agora não pode ficar sempre lá embaixo. Porque se ficar sempre lá embaixo e eu com aquela lembrança de como era bom, a tendência é que eu procure outra. É isso. Tô certo? Claro, exatamente. Maravilha. E isso tem a ver, assim, você deu um exemplo, né, de expectativas que foram criadas com uma experiência positiva. Mas daí não tem culpa da expectativa do Ricardo. Cara, como não? Tô entendendo bem. Você não quer que as pessoas tenham expectativa de que seu serviço é bom? Você não quer criar uma experiência de, puta, esse restaurante é massa. Essa entrega chega rápida. A gente tem um exemplo em casa, cara, de um lugar que a gente gosta muito. Fast food, tá? Sim. Mas é uma rede que tem um produto específico, tal, não sei o quê. E a gente olha pra cara um do outro, dá aquele sorrisinho, meu namorado assim, vamos encarar hoje? Porque é uma caixinha de surpresas, cara. Ou não vem o item tal, ou vem não sei o quê. Na última vez veio a parte dela, não veio a minha. Demora 300 vezes, aí a entrega não deu certo. É sempre o caso. A gente gosta, a gente tá tentando. Sim. Tá? Mas o ponto é, independentemente de você ter interagido ou não antes com o sujeito, quando você, empreendedor, vai comunicar para o mercado alguma coisa. Então você vai criar tudo se não criou, deveria, né? Um planejamento estratégico, um branding, que vai ser o jeito que as pessoas te percebem no mercado e que tem que ser coerente como você anuncia, como você coloca os seus produtos. Tem desde a foto de qualidade do prato no marketplace, no iFood, sei lá, ou não, né? E às vezes é melhor ter uma foto não tão boa, mas do seu prato real, do que uma foto maravilhosa tirada do Google Imagens, né? Tem o jeito, o nome da sua marca, a linguagem que você usa, né? Tem o restaurante descoladinho, tem o restaurante chique, Se você quiser fazer uma coisa inversa da outra, você vai confundir o seu cliente, né? E aí, vamos lá, né? Você fez essa pergunta pra mim. Tem diferença entregar sushi e entregar burger? Várias, né? Pra começo de conversa, o jeito que você vai condicionar esse pedido já muda. Né? Um é frio, o outro é quente, o outro, né? Enfim. Mas falando em linguagem, você pode ter o sushi descoladinho também, baratinho, ou um preço mais acessível, e ter o burger gourmet, não sei o que, feito por não sei quem, né? Que custa o dobro. Você pode. É uma decisão sua, é o perfil que você tem, você entendeu que tem mercado e você se posiciona daquele jeito. O que não dá é para querer entregar serviço high ticket, né? Premium, não sei o que lá, fazendo uma comunicação porcaria, né? Com erro de português no cardápio, com foto mal feita. Ao mesmo tempo em que não dá pra você resolver um problema rápido de gente que quer comer em meia hora, um lanche rapidinho, simples, sem problema, com uma comunicação completamente burocrática, cheia de não sei o que lá, não combina. Você não atinge o público. Tu vê como comunicação tá em tudo, né? Tá em tudo. E aí eu adoro o pessoal de marketing, a gente trabalha muito junto, porque é isso, assim. Quando eu vou dar workshop de comunicação corporativa, eu tento fazer essa jornada, né? Entender teoria de comunicação, como é que funciona, como é que é o processo de você codificar uma mensagem e entregar para outra pessoa. Aí a gente começa, beleza, e no ambiente corporativo como é que é? Aí a gente fala indivíduo com indivíduo, e você começa a se dar conta que você tem aquela comunicação intragrupo, vamos pensar... O cara do jurídico falando com o estagiário jurídico, o cara do financeiro falando com o analista não sei o que lá, o cara de marketing falando com o CMO, não. Você tem intergrupo, e aí começa a treta, né?
o budget não é suficiente, o financeiro quer reter, mas o marketing precisa investir, um não quer criar marca, o outro não quer fazer promoção, beleza, tá. E você tem, finalmente, da porta para fora, que é efetivamente a comunicação com o mercado. Para entender que, quando a sua casa não tá arrumada, cara, quando a sua comunicação é boa dentro, muito provavelmente essa comunicação na rua vai ser ruim. Não tô dizendo que não dá para esconder, às vezes. Às vezes você tem assim, que legal, né? Você vai no restaurante, a experiência é bacana. Mas, cara, o pau tá comendo lá dentro, tá todo mundo se odiando. Sim. Desculpa, não é sustentável. Não vai ser bom sempre. A gente sente, né? Quando a gente tá no restaurante e o garçom tá mal-humorado, as pessoas não se dão. Vamos lá, não é problema nosso, a gente só quer sentar, jantar, comer, sei lá, enfim, ou pegar um pacote e ir embora. Mas transmite isso, né? E isso é hospitalidade. Quando você chega num hotel, o exemplo mais fácil, você vai dormir lá, cara. Você saiu da sua casa, você vai dormir em outro lugar. Se você chega num balcão, 10 horas da noite pra fazer check-in, e o cara te atende, porra, que saco que tu chegou aqui, eu tenho que fazer... Muda. Quando você chega no balcão, o cara faz só o trabalho dele, mas ele te sorri, não sei o que lá. Você pede um travesseiro a mais. Não, claro, eu vou buscar. Pô, que bom. Vou voltar aqui. E eu gosto muito do exemplo do hotel, cara, porque a gente, quando faz uma viagem, faz uma jornada, como entrega uma palestra, normalmente o que fica é o check-in e o check-out. Você não lembra tanto assim da hospedagem. Mas como você é recebido e como você se despede, muda bastante. Isso serve para quem tá preparando conteúdo. Pensar bem em como você começa e como você termina é importante. Mas pensando em serviço, cara, sabe? Como você recebe as pessoas, como você termina, você consegue preparar melhor a expectativa do cara que vai sentar naquela mesa de restaurante, ou o cara que tá olhando seu cardápio e vai pedir em casa. E quando você vai lá fechar a conta dele, e você interage bem, e você explica, e você agradece, às vezes você dá uma balinha, às vezes você, enfim, puxa o saco dele de alguma forma, ou você faz uma boa entrega, dá uma compensada em eventual deslize que você tenha tido no meio do caminho. Cara, que legal. Fazendo uma analogia com o desenvolvimento de software, olha que curioso. Há muitos anos atrás eu escutei uma afirmação que dizia o seguinte: a arquitetura do software reflete a comunicação interna da empresa. Isso em que sentido? Quando a empresa tem múltiplas equipes, por exemplo, uma equipe de banco de dados, uma equipe de front-end, uma equipe de back-end, uma equipe de integrações, uma equipe de API. Às vezes essas equipes estão até em andares distintos e a comunicação entre elas não performa tão bem. A arquitetura do software, que nada mais é que o resultado do trabalho de todas essas equipes juntas. Você tem uma coxa de retalho, você tem problema, tem gargalo, faz sentido? A arquitetura do software reflete a comunicação interna da empresa. Interessante. Muito o que tu acabou de falar. É exatamente o que tu acabou de falar. E quem é que gosta de trabalhar com um cara que não é legal? Quem é que gosta de trabalhar com alguém que tá sem mal-humorado? Então, quem é que gosta de alguém que não entende o que tá se pedindo? Então, que sempre leva pro pessoal. Meio isso. Então eu, como dono de estabelecimento, não devo me preocupar apenas com atendentes de balcão, atendentes de mesa. Eu tenho que me preocupar também com a comunicação nos bastidores, cozinha. Eu acho. Eu faria isso de qualquer forma porque você tá lidando com gente. Não importa quem é aquele sujeito. Pode ser que ele passou lá no seu empreendimento uma vez na vida. Mas eu cuidaria dessa pessoa. Para começo de conversa. Porque, como eu falei, gentileza e tranquilidade é inegociável. Mas, vamos falar em ponto de contato. Ainda que você tenha alguém de back-office, alguém que você tenha de cozinha que não tá interagindo, isso tem uma rede, como a gente tá falando, e vai chegar, vai impactar. Você quer pensar só no seu cliente? Pense. Ele vai ser impactado por isso. Então, sim. Lamento muito dar mais uma coisa para alguém, para vocês empreendedores cuidarem, né? Vamos chamar de nós. Mas não é novidade para muita gente, é assim que funciona. Maravilha. Agora, pra gente encerrar esse episódio, falar é fácil. O que tu me diz dessa frase? Inclusive, pra quem tá em casa assistindo, eu estou com a camiseta da Timbre. Foi um presente que eu ganhei, mas queria que tu falasse um pouco sobre essa frase. Eu achei ela bem curiosa. Essa piadinha de duplo sentido de que tem o clássico, falar é fácil, vai lá e faz, quero ver, né? Mas também no sentido de que você fala desde os seus 2 anos e você se desenvolveu como a maioria média das pessoas e não tem nenhuma intercorrência
física e tal, 1 ano e meio, 2 anos e meio, né? Você fala desse, quem sou eu para te ensinar a dizer alguma coisa, né? Mas a gente vai crescendo e vai percebendo que a gente não se entende, cara. Então, assim, parece fácil, mas não é tanto. Por outro lado, assim, tem várias coisas que você pode fazer, prestando atenção em como você se comunica, para deixar isso fácil, né? Porque, cara, tudo que a gente faz interage um com o outro. Por que precisa ser um problema, né? Por que precisa ser um desafio tão grande, né? E tudo bem, tá tudo certo se você fica ansioso quando você vai apresentar alguma coisa para alguém, quando você vai fazer uma reunião importante, quando você vai ter uma conversa difícil, né? Não era assunto para hoje, mas eu tenho falado muito sobre isso. Não precisa ser uma catástrofe, né? Mas daí a gente não quer brigar com ele. Não, você não tá indo lá para brigar com ele, você vai lá para conversar com ele. Não são sinônimos. Por que tem que ser? Né? Então, trazendo a piadinha, eu queria que fosse fácil, né? E se tem desafios, é porque você se importa. Você fica nervoso porque é importante para você. Você quer corresponder, eu acho que é um bom caminho. Se você se importa, a grande chance de você ter uma comunicação de sucesso, né? Se você se importa com o seu entregador, a interação com ele provavelmente vai ser melhor. Se você se importa com o cara que está esperando seu pedido em casa, provavelmente ele vai ficar mais satisfeito com você. Se você se importa com o seu negócio lá, com as pessoas que estão com você, a chance de você ter sucesso nisso é melhor. Se você se importa com o que você fala, como você fala, com as coisas que você bota no mundo, né? Se você vai dar uma palestra e não quer que ela seja um saco, para brincar com você, uma das missões da Timbre é essa, né? Sim. Tirar a palestra chata do mundo, que ninguém aguenta mais. Se você se importa, provavelmente fica mais fácil, porque pode até ser mais difícil num primeiro momento, porque tem um monte de técnica para aplicar, mas a gente vai processando e vai vendo que pode ser muito mais natural do que parece, assim. Aliás, se você dar uma dica para qualquer pessoa que vai se apresentar, pensa como uma conversa. Não vai lá querer provar nada, não vai lá querer dar aula, não vai lá querer imitar, lacrar. Vai lá trocar uma ideia. Vai lá entregar alguma coisa boa pra quem vai te ouvir. A chance de ser legal é muito maior. Não vim aqui pra cagar regra pra ninguém. Discordem de mim, por favor, e me mandem críticas. Mas eu vim aqui pra dizer o que eu acho, Sim. tentando contribuir contigo de alguma forma, sabe? Perfeito. Facilita muito a nossa vida, cara. Esse é o contexto da Cara, muito bom, muito bom. A gente podia ficar mais horas aqui, né, divagando. Quem sabe a gente não marca um outro episódio daqui 6 meses. Venho sempre, fica à vontade pra me chamar. Como é que o pessoal que tá assistindo a gente em casa te encontra? Eu sou bem low profile nas redes. Sofro críticas de todos os meus amigos publicitários e branders e tal, mas enfim, eu existo. Eu sou @BielKrieger no Instagram. Quem quiser trocar Tudo ideia, junto. Me xingar lá, mandar comentários constrangedores ou perguntas. E a Timbre, que é um perfil só para contato sobre esses assuntos, é @timbre.pro. PRO. Maravilha. Tô disponível. Meu LinkedIn também existe, é @BielKrieger. Eu sou @BielKrieger. Inclusive tem muitos chefes de cozinha renomados. Tem muita galera da consultoria também que tem uma frequência alta sobre palco, dando palestras, apresentações e tudo mais, que eu super recomendo o trabalho do Biel. Obrigado, cara. Eu fico feliz que tu seja esse case aí de ter gostado, não só de ter ficado feliz com a tua palestra, mas me dizer que foi um processo legal pra ti. Porque Nossa. Tem que ser agradável, né? Tem que ser bacana. Foi muito Então, bom. Sim, pra quem tá afim de criar um conteúdo pra levar pro palco, pra dar aula, enfim, e que seja legal, não seja só mais uma porcaria que alguém tá colocando na internet pra gerar corte e lead, eu tô à disposição, fica à vontade. E também uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer são os workshops para grupos, assim, um trabalho só. A galera gosta muito dessa preparação 1 a 1, porque ela é dedicada, mas para quem quer workshop de apresentação, para quem quer essa parte um pouco mais de treinamento para comunicação corporativa, ou as minhas palestrinhas, fiquem à vontade. A que eu tô trabalhando agora chama Precisamos Conversar. Que legal. Que bacana. Eu tô trabalhando, evoluindo aquela lá, mas num viés de experiência mesmo, de falar sobre experiência positiva. Massa. Muito de uma autoanálise que eu mesmo faço nos estabelecimentos que eu vou incorporando aquela palestra com cases do que fazer e o que não fazer, e tá ficando bem divertido. E isso significa que de fato é aquilo que você acredita, né? Se você reproduz isso, não é só no palco, né? Biel, obrigado, cara. Tamo junto.
Valeu, turma. Um abraço e até a próxima.